Carioca, é uma notícia importante do Globoesporte.com, né? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela começou a iniciar um planejamento para uma eventual retomada das atividades do futebol no estado. Ela vem fazendo reuniões pontuais, né? Por Skype também, videoconferências, enfim, nenhuma reunião presencial, para tentar já começar a planejar uma possível volta para o futebol carioca, para o campeonato carioca, uma vez que os clubes aqui no Rio chegaram à conclusão de que é importante que o campeonato termine. Estão tentando fazer com que o campeonato realmente tenha um final, cumpra o calendário pré-determinado. Então a gente separou alguns pontos desse documento que a federação está preparando para uma eventual volta do futebol. A gente vai mostrar os principais pontos, né, desse documento que a federação preparou. Está na tela para vocês aí, eu não vou ler tudo, mas são pontos importantes. Questão de tentar fazer reuniões periódicas, acompanhar de perto funcionários e atletas que vão participar dos jogos no Campeonato Carioca, ouvir as entidades médicas, critérios de fixação do número máximo das mesmas pessoas na composição do grupo de treinamento de cada clube, quer dizer, limitar um pouquinho a área e as pessoas que vão participar dessa possível volta do Campeonato Carioca. São 12 ideias, né, digamos assim, para começar a planejar já uma possível volta do futebol carioca. E a gente tem mais um entrevistado, viu, Casão? A sua presença dá muita moral pro programa, viu? Uhum. A gente vai falar com o Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Rubinho, boa noite. Acho que eu posso te chamar assim, né? Diante de tanto tempo que eu já te conheço. Ou Claro, presidente. Claro. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Obrigado por você atender a gente. Rubinho também, a gente sempre costuma falar, Rubinho, presidente e tal. Por isso eu me referi a ele assim, já por conhecê-lo há muito tempo. Queria que você falasse para a gente, presidente, sobre esse processo que a federação está tentando implantar para já pensar numa possibilidade de volta, obviamente, sem apressar, né, as coisas. Eric, primeiro, boa noite aí a todos do programa, aos telespectadores. Veja, você praticamente deu uma diretriz importante, mas antes eu quero já fazer uma colocação. Eu estive aqui ouvindo a fala do Fernando Praz, e eu quero já dizer de antemão que eu concordo praticamente com tudo que ele colocou, que ele falou. Ou seja, existem várias questões, várias perguntas, e que no momento nós não temos ainda resposta para elas. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, partindo da premissa que em algum dia as atividades do futebol vão ter que ser reiniciadas, vão ter que ser reiniciadas. Se isso vai ser daqui a um dia, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou sei lá quanto tempo, não se sabe. Mas uma coisa é mais do que certa. Não vai sair do 0 para o 100. Não está todo mundo vamos dizer assim, no sinal de largada, então logo voltamos. Pum, todo mundo dá a partida. Isso aqui não é, por exemplo, um profissional, um exemplo aqui, um advogado. Tá bom, advogado, olha, voltou ao normal. Ele vai para o escritório e faz lá a sua peça. Atleta é diferente, pessoal do esporte é diferente. Há que haver um período de adaptação, há que haver um período de adequação, e a coisa é gradativa. Só que nós entendemos que devemos estar preparados para as diversas situações que vão se nos apresentar no futuro. Quando vai ser esse futuro? Isso ainda é uma incógnita. Admitamos que daqui a amanhã. Sim, amanhã o plano é esse. Olha, não vai ser uma semana, um mês. Então, quando for permitido uma retomada das atividades, e que essas atividades serão, evidentemente, progressivas, planejadas, com toda a biossegurança. E aí é nessa vertente que nós estamos trabalhando. Né? Para ninguém vai ser pego de surpresa. Pronto, começou, e agora? Até porque não vai ser assim. Está liberado, vamos todo mundo para lá. Então,
isso é que nós estamos tentando desenvolver, estamos tentando construir um protocolo, construir um caminho com a participação de todos. A coisa não sai da cabeça de um ou dois. E todos os atores envolvidos nesse processo, especificamente clubes, atletas, através do seu representante, do seu sindicato, o sindicato dos treinadores, o sindicato dos árbitros, todas as pessoas envolvidas na atividade praticamente estão sendo consultadas, estão sendo ouvidas. Nós estamos nesse processo de construção. Você aí colocou um documento, não estou conseguindo ver aqui, mas a respeito de alguns itens. Sim, a gente mostrou 12 itens ali, presidente. Ou seja, são preliminares, né? São preliminares para um estudo, para a definição de um protocolo futuro, quando nesse futuro permanece uma interrogação, e se alguém me perguntar, eu não vou ter como responder isso, né? Por quê? Porque a diretriz, o norte, a nossa bússola, são as determinações, são as orientações das autoridades de saúde. Lédio? Bom, só lembrando, tudo bem, Rubinho? Só lembrando que o doutor Rubens Lopes é doutor, né? É médico, né? Então ele fala como dirigente, também fala como médico. Foi médico do Bangu, por sinal, durante um bom tempo. Presidente, eu acho que não tem jeito. Acho que vocês têm que se debruçar mesmo em cima do assunto e esse documento vai sofrer transformações durante esse período. Claro. Vai sofrer alterações, vocês vão ouvindo médicos, vão avaliando a situação. Eu acho que o trabalho é esse mesmo. Vocês estão em reunião permanente, a coisa de dinâmica, né, Lédio? Atualizando a situação e atualizando a documentação. Agora, trabalhando numa coisa mais concreta, vamos tentar fazer uma estimativa. O futebol vai voltar, vamos dar um chute, um chute só, no dia 20 de junho. Ok, dia 20 de junho. Dá para garantir, Rubinho, nesse contexto, do jeito que você falou, que é uma volta gradativa, que o futebol volta no dia 20 de junho, entre aspas, com portões fechados, depois de um período ele abre parcialmente para uma parte do público e só na terceira parte você vai ter os portões liberados? Essa vai ser a transição? Lédio, saiu aí uma notícia, eu não sei especificamente de precisar no momento do lugar, que a admissão de 2020 todo, não é aqui no Brasil, não lembro, ser a volta do futebol todo esse ano, que, caso venha acontecer, que se realize de portão fechado. Existe alguém que defenda essa tese, né, em órgãos aí de administração, de forma... Veja, eu não tenho elementos para te garantir hoje, porque o cenário hoje é um, amanhã é outro. Diante de uma epidemia, as coisas são extremamente dinâmicas, muito dinâmicas. Então, o que você veja, a própria evolução das diretrizes das autoridades de saúde do começo até agora, elas já transitaram por várias etapas. E o Fernando colocou aí muito, muito bem um caso que a resposta não tem. Olha, se eu vou isolar, e aí? Se aparece um contaminado, como é que eu faço com todos aqueles que foram contactantes? Então, a preocupação, quando começar a se reunir algum grupo, que se mantenha, pelo menos, as normas de biossegurança, de distanciamento, de reunião. Essa é a história. Até porque, quando se fala no número de casos, todo mundo fala assim, poxa, agora em abril, final de abril, maio, o pico vai ser muito grande. A probabilidade, ou melhor, a expectativa do surgimento de novos casos, isso é inquestionável. Só que esses números também eles vão crescer em função da quantidade, varia na razão direta do diagnóstico que pode ser feito. Dos testes, quanto mais teste você realizar, maior a probabilidade de você identificar novos casos. E aí
esses números certamente que vão crescer, não significando que esse crescimento signifique um aumento aí de casos graves ou apenas casos, vamos dizer assim, incipientes, os casos dentro dos 80% que a gente sabe que ela segue um curso mais benigno. Mas o fato é que os números vão aumentar, e uma coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: número é para gestor, né? Efetivamente, número é para gestor. E gestor de saúde é que tem que tomar conta desses números para ver qual é a melhor, como é que ele corrige a sua carta de voo. E o restante da população, todos nós aqui, seres mortais, nós temos que estar conscientes de fazer a nossa parte. Qual seja, hoje, um distanciamento social, uma quarentena, com todos aqueles cuidados que todo mundo já sabe quais são, não precisamos aqui repetir. E vamos ver como é que acontece. Nesse documento, veja, algumas etapas já foram iniciadas, né? Algumas coisas já foram definidas. Nós estamos aqui, por exemplo, vamos em andamento, encomendamos 600 testes para ser aplicado em atletas, em pessoas que vão fazer parte. A federação encomendou, presidente? Encomendamos, a federação encomendou. Não só os testes, como o aparelho necessário para tal. Vamos treinar, estamos aqui em fase de treinamento de pessoal para aplicação e leitura desses testes. E outras medidas que vão servir de identificação de um caso suspeito, identificação de algum caso que já esteja imunizado. Gostaria que todos já estivessem imunizados, que a epidemia certamente começa a declinar. E solicitamos aqui para que os clubes contactem e contratem empresas de biossegurança, empresas de desinfecção, de descontaminação hospitalar, para que esteja lá no local que, porventura, possa vir a ser utilizado por um componente desse grupo, que fará parte de um grupo de treinamento. Ou seja, por enquanto, são ideias preliminares, são alguns elementos que precisam ser reunidos para que se trace um protocolo único. Pedimos aos médicos, ao departamento médico de todos os clubes, que nos encaminhem sugestões, né? Até o momento, ainda hoje, recebemos um protocolo, recebemos uma documentação do Departamento Médico do Flamengo, através do Dr. Márcio Tanuri. Estamos aguardando que os outros também se pronunciem. Estamos em contato com as sociedades da especialidade, os especialistas no assunto, e temos uma reunião no dia 13, para que nós tentemos aí, nesse dia 13, essa reunião técnica com os médicos, definir um protocolo único a ser seguido por todos, no nível máximo possível, para quando nós tivermos, vamos dizer assim, autorização para começar alguma atividade, todos vão seguir essa cartilha rigorosamente. Presidente, te agradecer pela essa participação aqui no Troca de Passe, pedir para deixar essa janela aberta, porque certamente, ao longo das próximas semanas, a gente vai ter que conversar muito sobre isso, sobre a possibilidade de volta do futebol. Muito. Então, deixar essa janela aberta aqui para a gente, sempre que precisar, acionar o senhor, tá bom? Não tenha dúvida, eu agradeço aí a oportunidade, e eu acho que, dentre o que eu ouvi aí nas falas anteriores, isso tem que ser uma construção coletiva. Isso não pode ser uma construção única. Todos os atores têm que ter voz, têm que participar, têm que trazer a sua experiência, a sua ótica. E aí nós vamos aqui, eu acho que acertar a nossa rota e, com certeza, permitir o retorno do futebol, porque, como o Fernando Praz muito bem disse, os maiores prejudicados por essa suspensão temporária, por essa interrupção, são os atletas menos favorecidos, são os clubes menos favorecidos, ao longo do país inteiro. Não estou falando do Rio de Janeiro, não, ao longo do país inteiro. Então, eu acho que eles
certamente o prazo de resistência, o tempo que eles conseguem aguentar sem receber lá o seu salário, etc., isso é extremamente impactante, é corrosivo, causa um desespero. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, para não nos precipitarmos no retorno ao soldado, mas também não deixarmos postergar a ponto de termos aí consequências também graves pela interrupção. Obrigado, presidente, mais uma vez. Boa noite, bom descanso. É isso, como o presidente falou, vamos precisar de muito bom senso, muito equilíbrio nas próximas semanas nessa questão do futebol. Por exemplo, o Campeonato Paulista, a gente falou um pouquinho do Campeonato Carioca, a gente já vem debatendo, né, Pedrinho, Lédio, Casão, essa questão do Campeonato Paulista, muitos times, muitos jogadores com contrato curto, terminando, alguns jogadores saindo. Por exemplo, o caso do Ronaldo, atacante do Santo André, já acertou a sua vida com o esporte, mas outros jogadores não têm emprego, não sabem como é que vai ser o futuro. Então, a gente vai até o Recife conversar com o Cabral Neto para falar exatamente dessa chegada do Ronaldo, atacante do Santo André no esporte que já havia anunciado na semana passada o Patrick, lateral direito, agora anunciou o Ronaldo, né, Cabral? Boa noite. Boa noite, Érico. Um abraço para você, um abraço para todo mundo, Pedrinho, Casagrande, Lédio. Olha, é verdade, o Sport anunciou o Ronaldo, uma contratação bacana, né, da equipe do Sport. O Ronaldo está se destacando nessa surpresa que é o Santo André, né, líder do Campeonato Paulista, fez 6 gols em 12 jogos. É verdade que na posição dele o Sport tem outros 2 jogadores, né, 2 centroavantes, o Hernani Brocador e o Elton, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade que o time teve. Por mais que o Ronaldo tenha tido uma carreira de muita oscilação, tenha tido algumas oportunidades que ele não conseguiu abraçar, né, como por exemplo no Fortaleza, no próprio Botafogo,